Fala pessoal, esse vídeo hoje nós vamos falar da prova, não prova, mas o argumento ontológico do Santo Anselmo. Esse nome, o argumento ontológico, é recebido por causa do Kant, não tinha esse nome, era a prova do Anselmo só, e aí recebe o nome de argumento ontológico através do Kant, bem depois. E por que não é prova? Eu falei prova e me corrigi, porque prova, quando a gente fala em prova, a gente busca a base empírica, e o argumento ontológico ele não tem uma concepção empírica relacionada a ele. Quem é o Anselmo? O Anselmo ele foi um filósofo medieval, santificado pela igreja, se tornou doutor da igreja, ele foi santificado. Ele nasce ali no século XI e XII, nessa passagem de um para o outro, em Aosta, que é uma região, uma comuna da Itália. Ele vai para Cantuária, que é na Inglaterra, onde ele se torna bispo e tudo mais, onde ele falece. E lá ele constrói todas essas suas concepções, seus livros e tudo mais. O Anselmo, ele é o fundador da escolástica, Para quem conhece aí a filosofia medieval, sabe o que é a escolástica. Ela é criada a partir do Anselmo. O Anselmo é um filósofo neoplatônico, ele estuda o platonismo, e ele tem uma grande influência do filósofo Santo Agostinho, o Santo Agostinho de Hipona, que gera toda essa visão platônica do Anselmo, tanto que o Anselmo também escreve diálogos, entre outros tipos de coisa. O Anselmo, então, ele visa, ele vai buscar defender a fé através da razão. Ele escreve 2 livros que são importantes nessa questão, que é o Monólogo e o Proslógio. O Proslógio é o livro que a gente vai debater agora, aonde está inserido o argumento ontológico. Dá uma olhada no Anselmo para vocês conhecerem. O livro, o Proslógio, que veio do latim proslodium, foi escrito e publicado em 1070, 10 de 70, há muito tempo atrás. Ele é um livro debatido por muitas coisas e é nele que apresenta esse argumento chamado de argumento ontológico pelo Kant. O que ele visa? Ele visa provar a existência de Deus, mas não para as pessoas que já creem em Deus. Ele não quer que a pessoa que crê em Deus concorde e comprove que Deus existe. Ele busca, as pessoas que não conhecem, e não acreditam na existência de Deus. Então a prova da existência de Deus construída, pelo Santo Anselmo, para ele deve ser racional e lógica. Por quê? Porque aquele que não crê, ele busca, ele visa racionalidade, a lógica, coisas que não são simplesmente a fé, Ele quer dizer assim, não, vamos fugir da crença, porque a crença ela é ilógica, e construir uma ideia lógica para provar a existência de Deus. Então, ele começa, um dos primeiros passos que a gente pode dizer para essa prova da existência de Deus é o próprio pensar em Deus, Porque o que é o oposto do nada, O nada é o vazio, é onde não existe a existência de forma alguma. Então, o oposto do nada é, obviamente, a existência, Eu posso pensar em coisas, por exemplo, num cavalo roxo, E esse cavalo roxo tem asas rosas. Eu posso pensar nisso. Ele pode não estar presente na existência da real, Ele pode não estar nesse mundo presente. Mas ele existe na minha mente, ele existe na minha concepção lógica, na minha ideia, no meu pensamento. Então, um dos primeiros passos básicos é esse, Quer dizer, tudo bem, você pode dizer que ele não existe, mas se ele existe, a partir do momento em que você pode questionar a sua existência, ele está existindo, ele existe no seu pensamento, que é a base da fé. Quer dizer, olha, eu creio que ele existe porque eu penso na sua existência. Mas é óbvio que o Anselmo não ia simplesmente ficar num argumento tão vazio quanto esse. Então ele vai dar um passo adiante,
que é a questão da necessidade, né? A existência de Deus para o Anselmo é uma existência necessária, né? Não é simplesmente uma questão assim, ah, não, Deus existe porque eu creio nele. Não, mas ele existe porque eu preciso que ele exista. Por quê? Porque existem todas as coisas à minha volta, né? Nós estamos vivendo numa existência maior do que a própria existência, e para existir todas essas coisas, nós necessitamos que alguém tenha criado tudo aquilo. O indivíduo humano, ele não possui a capacidade de criação. Então, para a existência de todo um universo à sua volta, nós precisamos que exista um ser criador disso. Que é aí que surge, então, o resumo principal, né, da ideia do argumento ontológico, que é onde o Anselmo diz, né, é aquele que não se pode conceber nada que seja maior, né? Você, ao questionar a existência, você desconstruir toda a existência, o próprio Big Bang, né, científico, você pensa lá, tá, o que foi que começou tudo isso? Porque se do nada não existe nada, a existência ela é o oposto ao nada, né? Então, para que exista alguma coisa, ela tem que ser completamente diferente do nada, que é o existir, e ele tem que ser existência por si só, porque ele não foi criado por ninguém, ele é a própria existência. Deus, então, é a existência em si, ele é a criação, ele é o existir, né? E ele é o existir por si, ele é a força motora, né? Vamos recorrer ao Aristóteles, né? O primeiro motor imóvel, ele é a força imóvel que gera o movimento existencial das coisas, ele é a existência. Né? Então, por isso Deus é necessário, porque eu não necessito, eu não existo sem ele. Né? E só que ele é o ponto maior, que entra numa outra questão importante, que é a ideia da perfeição, né? Onde o Anselmo diz, Deus é o ser perfeito, e para ser perfeito ele deve possuir todas as qualidades. Se ele não tiver todas as qualidades, ele não é perfeito. Mas todas as qualidades, elas existem no mundo e elas precisam existir. Assim como, para Deus ser perfeito, ele precisa possuir a qualidade da existência, porque a existência é uma qualidade. E se ele não possuir essa qualidade da existência, ele não é perfeito. Como um ser perfeito que ele deve existir. É bem interessante essa questão da existência, porque você acaba, né, onde o Anselmo aponta todos esses debates, pensando que a existência de Deus, ela se torna necessária a partir da minha própria existência. Se você pensar na questão lá do Descartes depois, né, que concorda de certa forma com tudo isso, aonde ele diz que eu não possuo pensamento se eu não possuo existência, né, eu penso logo existo, o Código de Ergo Sum. Ao mesmo tempo, eu preciso que exista um ser divino que seja capaz de criar a minha existência para que a minha existência possa ser pensada por mim, né? Então, uma coisa depende da outra. E o pensamento, ele é uma qualidade humana, que também vai ser relacionado ao próprio pensamento divino, à existência divina, e todas essas características. A prova ontológica do Anselmo, ela é debatida até os dias atuais, ela foi debatida por muitos filósofos, né? Teve um monge que refutou ela na época, na mesma época que o Anselmo, temos o Kant, temos Descartes que concorda, temos Wittgenstein que cita, temos muitos filósofos que vão debater essa ideia, porque ela se torna muito forte, né? Porque você realmente não consegue pensar nada maior que Deus, no máximo seria um outro Deus, mas esse outro Deus precisaria vir do nada, então ele seria a existência primordial, né, o primeiro motor imóvel, né, e assim por diante, que é uma ideia muito fácil para entender o conceito do Anselmo, né? Então a gente conclui tudo isso pensando o quê, né? A existência de Deus, ela é inegável porque ela é necessária, né? Para eu estar aqui pensando, questionando e falando de Deus, ele necessariamente precisa existir, inicialmente na questão ideológica,
Mas também para eu existir fisicamente, para o mundo todo existir, eu necessito da existência real de Deus, porque se ele não existisse, não existiria criação alguma, porque todas as criaturas necessitam de um criador. E mesmo que você pense, volto lá, eu comentei, mas não completei, né, a questão do Big Bang, para existir o átomo, eu preciso de alguém que tenha criado o átomo, ou o átomo é a existência em si, mas é necessariamente preciso de um Deus, né, seja ele qual for, e isso gera a existência real de Deus. A minha existência prova a existência de Deus. Né? E a ideia de perfeição, porque se Deus é um ser perfeito, criador de todas as qualidades, e nós possuímos essas qualidades, ele precisa existir para possuir qualidades também. Certo? Essa é a ideia do Anselmo, espero que tenham entendido, gostado. Até o próximo.